Saúde, amada igreja, com a paz de Cristo. Reiterando as boas-vindas a Joslaine. Sejam todos muito bem-vindos. Já louvamos a Deus. Agora vamos meditar, refletir na palavra dele para cada um de nós. Estamos dando continuidade à nossa série de mensagens do mês. Este mês estamos falando sobre relacionamentos. O tema geral da série é Juntos e Misturados. E hoje vamos estar dando continuidade. Peço que os irmãos abram suas Bíblias ou acompanhem no telão que será projetado. Livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, os versículos de 3 ao 5. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, os versículos do 3 ao 5, nos diz o seguinte: Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes. Sejam o quê? Sejam e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Feche seus olhos por um instante. Senhor Deus, aqui estamos, ó Pai. Já ouvimos a Tua palavra, Senhor, através dos louvores, através das canções. Mas neste momento é a hora do Senhor falar conosco através das Tuas Escrituras. Senhor Deus, continua falando comigo, falando com a Tua igreja. Fala conosco, Senhor, até mesmo aquilo que nós nem estamos a fim de ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor Deus. Fala conosco para que nós possamos melhorar a cada dia. E que toda preocupação, Senhor Deus, toda angústia, ó Pai amado, não nos atrapalhe de prestarmos atenção na Tua palavra para cada um de nós nesta noite. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amada igreja, pode se assentar? Essa carta de Paulo aos Filipenses, a igreja lá, Filipenses, era um pessoal que morava na cidade de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja tremenda. Era uma igreja ativa, comprometida, que apoiava o apóstolo Paulo em suas missões, dando-lhe conforto e sustento financeiro, mas estava sendo ameaçada por divisões internas. A igreja de Filipos estava sendo ameaçada por divisões internas, e isso encobria a alegria no coração do velho apóstolo. No versículo anterior a esse que nós lemos, começamos no 3, depois se os irmãos quiserem ver, no versículo 2, que é um acima desse, Paulo suplica aos filipenses para que completassem a sua alegria. Completem a minha alegria, mas completar como? Como que eles poderiam fazer isso? Nós vemos no versículo 2, fala que eles podiam demonstrando unidade de pensamento, unidade nos relacionamentos, unidade espiritual, unidade de sentimento. Paulo, ele clama por unidade. Paulo estava clamando para aquela igreja que eles pudessem ter unidade. E um dos quesitos necessários para se ter unidade é uma virtude muito complexa chamada humildade. A verdadeira grandeza, o princípio da humildade é a mensagem que nós iremos falar nesta noite. E por que a humildade é uma virtude tão complexa assim? É fácil ser humilde, irmãos? Não é fácil ser humilde. Nós vemos que Lúcifer, um anjo de luz, ele se orgulhou em seu coração, ficou soberbo, quis ser igual a Deus, foi expulso dos céus. Ele caiu por falta de humildade, por causa do orgulho dele. O ser humano, a primeira tentação que veio aos homens, Eva lá no jardim do Éden, a serpente veio para Eva e falou: você não pode comer de nenhum fruto? Eva respondeu: não, nós podemos comer de todos os frutos, menos o fruto da árvore que está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se nós comermos, certamente nós morreremos. Aí a serpente, muito astuta, fala para Eva: será que vocês vão mesmo morrer? Eu acho que não, hein? Acho que Deus não quer que vocês comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não, vocês ficarão parecidos com Deus. Vocês serão igual a Deus, terão o poder de Deus. Olha só a serpente tentando aí com a soberba. Eva, vocês terão poder, vocês serão semelhantes a Deus. E nós temos isso de herança do pecado original. Nós queremos ter poder. Nós queremos muitas vezes ser melhor do que as outras pessoas.
Sem falar que nós não podemos, é complexo, porque nós não podemos dizer que somos humildes. Se eu perguntar aqui para a igreja, alguém aqui na igreja é humilde? Se você levantar a mão, você já não está sendo humilde. Porque a humildade consiste nisso. Você não pode falar que você é humilde. Outras pessoas têm que perceber essa virtude em você. A partir do momento que você fala, eu sou humilde, eu me orgulho da minha humildade, esquece, nós não seremos humildes. Entrando no texto bíblico, Filipenses 2:3, lá no comecinho que nós lemos, o apóstolo Paulo fala, não sejam egoístas. Em algumas versões fala, não façam nada por vanglória. O que é vanglória? O que é esse egoísmo, essa vanglória? É um convencimento nem sempre fundamentado na verdade dos próprios méritos, qualidades ou talentos. Vanglória é vaidade. A palavra grega usada lá para vanglória é kenodoxa, que significa glória vã, um orgulho vazio, vaidade sem consistência. Então Paulo está falando para a igreja de Filipos, não sejam egoístas, não façam nada por vanglória. Oxe, mas Paulo está falando isso para a igreja de Filipos, uma igreja que ajudava em missões, uma igreja boa, que ajudava, sempre estava unida com Paulo. Por que será que Paulo estava falando isso para uma igreja? Igreja não tem egoísmo, tem, irmãos? Igreja não tem vaidade, na igreja tem pessoas perfeitas, pessoas plenas, maravilhosas. Perfeição é igreja, só que não. Às vezes a gente pensa que a igreja é perfeita, que a igreja, eu não vou para a igreja porque lá só tem santo. Muito, muito, muito pelo contrário. Onde tem pessoas, tem problemas. Onde tem pessoas, tem... Dá para ficar um pouco mais forte. Onde tem pessoa, tem... Onde tem pessoas, tem problemas. Quer acabar com os problemas da igreja? Acaba com as pessoas da igreja. Só que daí já não é mais uma igreja, porque igrejas são pessoas. Então, aí tem o problema. Igrejas são pessoas problemáticas que reconhecem que têm defeitos e estão em busca de melhoria do caráter, melhoria da sua conduta. Se você está na igreja porque acha que não tem defeitos, você está no lugar errado. Igreja é lugar de pecador que busca por um salvador. Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de pessoas que buscam ser mais parecidas com Cristo, que ao correr do dia, ao correr da vida, vai procurando por essa melhoria. Paulo fala aos Filipenses, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Não tentem impressionar ninguém. Vai me dizer que vocês nunca tentaram impressionar uma pessoa. Vai me dizer que você, para conquistar uma namorada, você nunca tentou impressionar ela com seus dotes, talvez dotes culinários, talvez você lava a louça, talvez você é um homem prendado, ou a mulher também, já tentou conquistar o homem, tentou impressionar ele, olha só como meu cabelo é cheiroso. Muitas vezes nós tentamos impressionar outras pessoas, mas Paulo fala, não tentem impressionar ninguém. Muitas vezes nós fazemos algo simplesmente para aparecer, ter os holofotes, ficar em destaque. Mas Paulo alerta, novamente, não tentem impressionar ninguém. Quando nós fazemos algo para impressionar outras pessoas, e essas pessoas não dão o reconhecimento que nós esperamos, nós fazemos algo tentando impressionar alguém, e essa pessoa não dá o reconhecimento a que nós esperamos, nós ficamos frustrados e acabamos ficando desanimados. Você cruza os braços e fala, ninguém reconheceu o que eu fiz, não faço mais. Olha só, fiz tanta coisa. Olha no meu trabalho, dei tão duro. O meu chefe nem reconheceu aquilo que eu fiz. Quer saber? Não faço mais. Olha, eu cozinhei com tanto amor, com tanto carinho, ficou tão gostoso. E ninguém elogiou o meu tempero especial. Olha, eu ensaiei tanto para pegar aquele louvor, que louvor difícil. Ensaiei tanto, peguei uma voz acima da minha voz, para parecer cantar, ficar lindo lá na igreja. Ficou maravilhoso, mas ninguém elogiou. Cuidado, irmãos, para não fazer as coisas tentando impressionar outras pessoas. Muitas vezes nós fazemos coisas tentando impressionar pessoas,
mas não devemos fazer nada tentando impressionar outras pessoas. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Está lá em Colossenses 3:23. Quer fazer alguma coisa? Não procure impressionar ninguém, não procure o reconhecimento para você. Faça aquilo no seu trabalho, na sua casa, a comida para o seu marido, na sua escola, faça tudo com o coração, como se fosse para Deus. Não tente impressionar as pessoas, pois muitas vezes as pessoas não vão reparar naquilo que você está fazendo. Geralmente alguém só repara em algo que você faz se der errado. Aqui na igreja tem tanta gente que trabalha nos bastidores, nós não vemos. Geralmente nós vemos quem está aqui no holofote, está aqui aparecendo. Mas fala para mim, se der uma microfonia aqui do nada, todo mundo já vai olhar para quem está na mesa de som e falar: mesa de som. Assim não dá, tá errado. Geralmente, as coisas que nós fazemos impressionam outras pessoas quando acontece algo de errado. Não tenta fazer nada para impressionar outras pessoas. Façam tudo. Aí na continuação do versículo, Filipenses 2:3, a continuação dele. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que você. Sejam humildes. No tempo que Paulo escreveu isso lá aos Filipenses, a humildade era considerada pelos escritores gregos quase sempre como algo negativo. Ela tinha uma conotação de servilismo, de escravismo. Geralmente, humildade era para os escravos, para aqueles que serviam. Quando Paulo fala, sejam humildes, está trazendo esse contexto. E ele fala isso bem para a cidade de Filipos, para a igreja dos Filipenses. Filipos era uma cidade estratégica. Vamos entender um pouquinho dessa cidade. Era uma cidade estratégica por quê? Por causa da sua geografia. Ela ficava entre o Oriente e o Ocidente. Era a ponte de conexão entre os dois continentes, entre o Oriente e entre o Ocidente. Filipos foi elevada à honrada posição de colônia romana. Não era uma colônia romana, mas foi elevada à honrada posição de colônia romana. Essas colônias eram instituições admiráveis. Tornou-se uma espécie de Roma em miniatura. O imperador Augusto proporcionou aos cidadãos de Filipos os mesmos privilégios daqueles que viviam na Itália. Nessas colônias se falava o idioma de Roma. Se usavam as vestimentas romanas. Se observavam os costumes romanos. Olha só, Filipos, um povo chique, usavam roupas chiques. Tinha uma cidadania chique também. Olha só, eles não estavam em Roma, mas era considerado uma miniatura de Roma. Eles não eram pouca coisa, não. Mas Paulo fala, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. O lugar que eu nasci, a posição que eu adquiri, as roupas que eu visto, a importância que eu tenho, o cargo na igreja ou no trabalho, não me torna melhor e nem pior do que quaisquer outras pessoas. Somos todos iguais. Tem gente que anda com o nariz empinado. Ei, abaixa esse nariz empinado. Não é o dinheiro, não é a cor da pele, não é a instrução acadêmica que faz de mim alguém especial, mas sim a humildade no meu caráter que me destaca dentre estas coisas. A pessoa pode ter o dinheiro que for, pode ser quem ela for, se ela não tiver humildade, se ela não tiver um caráter humilde, se ela for uma pessoa arrogante, aquela pessoa se torna insuportável. Outras pessoas não querem estar presentes diante de uma pessoa arrogante. Isso irrita. Não é gostoso estar perto de pessoas arrogantes. Mas pessoas humildes. Quando a pessoa tem humildade, ela transmite uma paz. É tão gostoso estar do lado de uma pessoa humilde, ao lado de alguém que tenha humildade. É ou não é? Mas o que é humildade? Humildade, a gente fala tanto de humildade, bela humildade. Mas o que é a humildade? De acordo com Hernandes Dias Lopes, um teólogo, a humildade provém do conhecimento de Deus e do correto conhecimento de si mesmo. Presta atenção. Enquanto a ambição e o preconceito arruinam a unidade da igreja, arruinam a unidade dos relacionamentos,
A genuína humildade os edifica. Ser humilde envolve ter uma correta perspectiva sobre nós mesmos em relação a Deus, que por sua vez nos coloca numa correta perspectiva em relação ao próximo. Como eu já disse, ninguém é melhor do que ninguém. Muitas vezes nós nos achamos melhores do que outras pessoas porque sabemos um pouco mais do que elas. Mas ninguém é melhor do que ninguém, somos todos iguais. E o apóstolo Paulo fala, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês mesmos. Aí tem aquela pessoa que fala, eu já considero os outros mais importantes do que eu. Olha só pra mim, eu sou um Zé Ninguém. Eu sou um lixo, todo mundo é mais importante do que eu. Eu sou humilde, eu considero os outros mais importantes do que eu. Isso aí não é humildade, irmãos. Isso aí é coitadismo. Você não está sendo humilde só porque você se acha inferior às outras pessoas. Você fala, eu sou um lixo, eu sou um Zé Ninguém. O que Paulo está querendo falar aqui quando fala? Considere os outros superiores a vocês mesmos. Considerem os outros mais importantes do que vocês. O que Paulo está querendo ensinar nesse contexto? Paulo, ele não está falando no sentido do coitadismo, não. Ele fala para considerar os outros mais importantes do que nós mesmos, no sentido de ouvir e respeitar aquilo que os outros dizem. Pois quando nos achamos mais importantes do que os outros, não queremos ouvir aquilo que a pessoa tem a nos dizer, pois achamos que já sabemos de tudo. Quando Paulo fala para considerar os outros mais importantes do que você, do que a mim, considerar os outros mais importantes, ele fala nesse sentido. Os outros são mais importantes porque você tem que dar ouvidos àquilo que a pessoa fala. Ou vai me dizer que se Salomão, que foi o rei mais sábio da Bíblia, se ele estivesse aqui no meu lugar, falando para vocês algo de extrema importância, Salomão, em toda a sua plenitude, em toda a sua sabedoria, vai me dizer que vocês não iam ouvir aquilo que ele tem falado, que ele estava falando. É claro que ouve, pois vocês consideram ele superiores a vocês, consideram ele maior, mais importantes do que vocês. E é nesse sentido que Paulo fala, quando ele fala, considere os outros mais importantes do que você, ele fala, você não sabe de tudo, dê ouvidos ao que os outros têm a falar, analise e reflita naquilo que os outros estão dizendo. Você não é o rei da razão, você não está certo em tudo que você diz. Que nem o filósofo Mário Sérgio Cortella diz, sejamos humildes para saber que não sabemos de todas as coisas. Sejamos humildes para saber que nós não sabemos de todas as coisas. Eu trabalho na prefeitura no combate à dengue, fiquei muito feliz, os meus amigos da dengue estão aqui. Muitas vezes nós temos que dar algumas orientações, não somente a dengue, mas às vezes referente ao escorpião. Aparece um escorpião na casa da pessoa, a pessoa liga para a prefeitura, controle de animais sinantrópicos, e vai lá alguns agentes lá do meu setor para dar as orientações. Tem vezes que a gente chega numa casa, vai dar uma orientação, você começa a falar, aquela pessoa já interrompe aquilo que você está falando e já atropela a sua informação e vai falando tudo que ela sabe. Fala, eu já sei disso, começa a falar até abobrinha, falar asneira, começa a falar tanta coisa, aí você tenta corrigir ela, fala, não é bem assim, é mais ou menos assim, não, mas eu sei que é tal, assim, assado. A pessoa nem deixa você explicar. Por que você chamou alguém então, sendo que você já sabe de tudo? Se você sabe de tudo, então você é o rei da razão, não precisa depender de ninguém. Você é o rei do universo. Mas não, sejamos humildes. Ninguém sabe de todas as coisas. Ninguém sabe de tudo. Só Deus. Deus sim, Deus sabe de tudo. O que aconteceu, o que acontece, o que vai acontecer, Deus é supremo. Mas nós, pobres mortais, humanos, não sabemos de todas as coisas. E desde criancinha, desde pequenininhos, nós fomos condicionados a competir. Vai falar que o ser humano não é um ser competitivo. Juslane que o diga, né, Jus? Eu que o diga. Tem pessoas que são competitivas. São competitivas demais. Desde pequenininho fala com o coleguinha. Vamos apostar uma corrida até o parquinho. Aí corre. Ganhei. Agora vamos ver quem que balança mais alto. Ui, eu tô indo mais alto do que você. Olha só. Tem vezes que não é nem tão criança e ainda continua sendo competitivo. Competições saudáveis, competições inofensivas não tem nada de mal. O problema é quando transferimos essas competições para os nossos relacionamentos. Tem pessoas que tentam competir em tudo. Alguém fala para você, nossa, eu tenho um carro muito bom. O que você faz? Você fala, o meu carro é melhor. Quando você é uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba.
Você simplesmente, você não tem um carro, você tenta inferiorizar o carro, a conquista daquela pessoa. Nossa, é um carrão mesmo, mas bebe tanta gasolina, não? E a gasolina tá tão cara, nossa. A pessoa fala, nossa, eu tenho uma namorada muito gente boa. A minha é melhor. A minha namorada é mais bonita, olha só. A minha namorada, ela deixa eu sair com os meus amigos e nem fica ligando pra mim, mandando WhatsApp a cada 5 minutos. Olha que namorada boa. Tem gente que fala, nossa, o meu filho, ele é um menino tão bom, mas o meu filho é melhor. O meu filho, ele é tão bonzinho, ele aprende tudo, ele come brócolis, ele dorme no horário certo, ele não assiste muita televisão, ele não joga Free Fire. O meu filho é o filho dos filhos. Tem gente que tudo dela é melhor. Tudo, parece que tudo é uma competição. É a famosa síndrome de Kiko. Quem nunca quer assistir o Chaves? Chaves chega com carrinho, o Kiko chega com carrinho melhor. É a síndrome de Kiko. Tem pessoas que às vezes no pior quer ser melhor. Como assim no pior quer ser melhor? Ai, eu tô com uma dor de cabeça hoje, com uma enxaqueca. Mas você não sabe como que são as minhas dores de cabeça. Eu tenho que tomar 5 comprimidos para que ela passe. Você chega para uma pessoa e fala, nossa, que dor no estômago. Você acha que você tem dor no estômago? Olha só, eu tenho crise gástrica aguda congênita. Nem sei se isso existe. O que veio na cabeça eu anotei. Eu tenho crise gástrica aguda congênita. Você acha que a sua dor de estômago é alguma coisa? A minha dor é muito pior. Tem gente que tenta ser melhor que você até nas coisas piores. Por quê? Porque ela quer competir. Ela quer ser melhor do que você em tudo. Para isso ela tenta te inferiorizar, tenta te colocar para baixo. Ela tenta se sobrepor sobre você de alguma maneira. Porque essas pessoas não têm um brilho próprio. Aí elas têm que tentar se destacar. Essas pessoas que não são humildes, elas tentam se destacar de todas as formas. E a moda agora, se destacar, competir é com as vacinas. Vacina da Covid-19, quem aqui já tomou? Acho que a maioria já tomou a vacina. Chega alguém e fala, eu fui vacinado, eu tomei a Coronavac. Aí chega outra pessoa e fala, Coronavac? É a vacina menos eficiente que tem 50%. Eu tomei a AstraZeneca. AstraZeneca, a vacina da Rainha Elizabeth. Agora eu sou imortal como a Rainha Elizabeth. Aí chega outro e fala, você tomou a AstraZeneca? Eu tomei a Pfizer. Nome bonito, né? Olha só, a vacina mais moderna, a vacina mais eficiente. Ela não usa nem vírus ativo, nem o vírus inativo. Ela usa o RNA. Ela manda a informação do vírus para o seu organismo, para que o seu organismo crie anticorpos para combater aquela doença. Isso que é vacina boa, a Pfizer. Aí chega um outro e fala, Coronavac? AstraZeneca? Pfizer? Quantas doses são mesmo? 2 doses? Tá. Eu tomei a Janssen. Dose única. Olha só, vacina da Johnson. Quando era criança eu usava Johnson's Baby. Agora eu sou adulto e eu uso a Johnson's Braço, que a vacina é aplicada no braço. Tem pessoas que são assim, elas querem se sobrepor, elas querem competir em tudo. Amado, entenda uma coisa. A vida, ela não é uma competição. Você não precisa ser melhor do que as outras pessoas. Não precisa inferiorizar outras pessoas para que você se sobreponha. Não faça isso. Mas tenha humildade, seja humilde. Tem casamentos que estão à beira do término por causa da competição no casamento. Pessoas que querem ganhar uma discussão, querem mostrar que tem razão. Casamento não é competição. Tenha humildade para reconhecer os seus erros e corrigi-los. Não queira simplesmente ganhar uma briga, pois às vezes de tanto ficarmos nessa, de ganhar e perder, eu tenho que ganhar, não, ela tem que perder. De tanta gente ficar nessa competição, acabamos perdendo uma pessoa que é tão valiosa nas nossas vidas. Talvez a pessoa mais importante das nossas vidas por causa desta competição. A vida não é uma competição. Não a leve como se ela fosse. A vida foi feita para que vivamos em humildade. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Quando Paulo escreveu esta carta, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Ele estava onde? Ele estava em uma prisão.
Quando Paulo escreveu a carta, ele estava preso na antessala de seu martírio, mas o seu principal anseio não era a sua rápida libertação ali daquela cadeia. Pelo contrário, ele estava preocupado com o processo espiritual da igreja de Filipos. Para uma saúde relacional, precisamos entender que muitas vezes os nossos interesses próprios precisam ser colocados de lado. Às vezes, o interesse do coletivo é mais importante do que o interesse do individual. Paulo entendia isso. Relacionamentos dão trabalho? Dão trabalho. Relacionamentos dão muito trabalho. Com toda certeza eles dão trabalho. Mas vale muito a pena lutar por eles. Ou você acha que você não dá trabalho para Cristo Jesus? Você acha que você não dá trabalho para Deus? Quantas vezes nem nos lembramos de Deus? Mesmo assim, Ele continua nos amando de forma incondicional. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, Filipenses 2, do 5 ao 8. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que é uma prova maior de humildade. Jesus, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Jesus, ele podia ter todo o poder de Deus, mas ele escolheu nascer em uma manjedoura, escolheu crescer como um carpinteiro e morrer como um criminoso crucificado. Olha só. Aí eu fico imaginando, se fosse eu no lugar de Jesus, talvez a gente imagine, e se fosse nós, para ter esta humildade de Jesus? Falava, você não é nada. Se eu fosse Jesus, ó, raio. Não sou nada? Raio na pessoa. Nossa, que empreguinho mequetrefe que você tem. Raio na pessoa. Nossa, o seu filho, ele é tão lardinho, né? Falou do meu filho? Raio na pessoa. Opa. Nossa, que roupa feia a sua. Raio na pessoa. Ah, o Corinthians, ele é melhor do que o São Paulo. Raio na pessoa. Vai, Corinthians. Mais um raio. Como assim? Tem gente que é tão apegada no futebol, no seu time, que briga por causa do time. Tenhamos humildade a todo tempo. Mais um raio, só para garantir, né? Eu imagino, se eu fosse Jesus, alguém falasse assim, você não se diz o Filho de Deus? Se é mesmo o Messias, por que você não sai dessa cruz então? Se eu fosse Jesus ali naquele momento, o que eu ia fazer? Tô ali naquela cruz, falou isso? Na hora o meu olho já ia começar a brilhar, já ia começar a aparecer raio nos meus olhos. O céu ia começar a ficar tudo escuro, ia começar a tremer o chão, ia começar a cair raios. Aquela cruz, puf, ia ser fulminada. Aí eu ia começar a brilhar ali naquela cruz, flutuar no ar com poder glorioso. Ia falar para a pessoa, tá vendo? Eu sou Jesus, olha só o meu poder. Mas Jesus fez isso? Não, Jesus não fez isso. Ele disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Naquele momento, não era hora para Jesus mostrar todo o seu poder, toda a sua glória. Aquele momento era um momento de humilhação de Cristo, um momento de sacrifício necessário para nos dar a salvação. Mesmo ele não merecendo passar por aquilo, ele escolheu humildemente passar por aquilo, por amor a mim e por amor a você. Vai chegar o dia sim, que ele vai vir das nuvens, com poder e grande glória, com todo o seu poder, mas aquele não era um momento para isso. Sabe de uma coisa? Sabe o que eu aprendo? Não tente imputar a você uma glória, não tente imputar a você uma vitória, uma conquista, que ainda não chegou o tempo de ser sua. Há tempo para todas as coisas, inclusive tempo de humilhação. Não pule os processos, não pule as etapas de sua vida. Tenha humildade e saiba esperar o tempo de Deus. É fácil? Não é fácil. Muitas pessoas às vezes perguntam, quando que vai chegar o dia dos humilhados serem exaltados? Está demorando. Saiba esperar no tempo certo, no tempo propício. Deus vai fazer tudo da melhor forma possível. E para fechar,
porque o meu tempo já está acabando. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, porque Jesus foi humilde, porque Jesus foi obediente até a morte de cruz. Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha um detalhe: não é para a glória do próprio Cristo Jesus. Ele foi humilde, ele foi obediente. Todo o joelho vai se dobrar, toda a língua vai confessar que ele é o Cristo. Mas isso tudo não é para a glória de Cristo Jesus, não. É para a glória do Deus Pai. Jesus continua sendo humilde mesmo na sua glória. Talvez se nós tivéssemos glória, tivéssemos riqueza, tivéssemos fortuna, não seríamos humildes. Tudo que você tem feito é para a sua própria glória? Ou é para a glória de Deus, o Pai? Tudo que você tem demonstrado, todas as suas atitudes, tem sido para a glória de quem? Só vale a pena quando tudo que nós fizermos, seja para a glória de Deus, o Pai. Que nós façamos tudo para a glória dEle. Sabe por quê? Porque a humildade é uma das virtudes que Deus quer que nós tenhamos. Não é fácil, mas é possível. Para encerrar, eu faço uma pergunta, um textinho. Eu vou ler porque eu escrevi, eu não decorei ele ainda. Por que nós somos tão soberbos, orgulhosos, altivos, sendo que no final das contas, somos apenas mais um entre milhões que já passaram por essa terra? Não vamos durar para sempre. Tudo vai ficar por aqui, os compromissos, os planos, a louça suja na pia, vai ficar por aqui. As dívidas, talvez o carnê que você fez para comprar um carro para você ter um status, você vai morrer. Tudo vai ficar por aqui. Hoje talvez nós possamos estar bem, mas de repente descobrimos uma doença sem cura. Então toda a importância que achávamos que tínhamos, toda a prepotência, não servem de mais nada. Morremos e a vida continua. As pessoas superam, reagem, continuam as suas vidas, como se nada tivesse acontecido. Tanta grosseria, tanta briga, impaciência, falta de perdão, só serviram para nos afastar de quem nós realmente amávamos, de quem realmente nos faziam feliz. Todos os grandes problemas que achávamos que tínhamos se transformam em imenso vazio. Nós achávamos que tinham tantos problemas, mas na verdade aquilo se torna em um imenso vazio. Rapidamente somos substituídos no cargo que ocupávamos. As coisas que éramos tão apegados, a gente até briga às vezes com o irmão que pega a sua camisa. Quando nós morremos, elas são doadas. Se não tem utilidade, são jogadas na lata do lixo. Se fôssemos mais humildes, talvez perdoássemos com mais facilidade. Se fôssemos mais humildes, talvez ajudássemos mais as pessoas ao nosso redor. Disséssemos mais eu te amo, mais vezes você é importante para a minha vida, como é bom eu ter você ao meu lado. Talvez se nós fôssemos mais humildes, nós ríssemos mais por coisas bobas, não guardássemos tanto rancor, valorizássemos mais as pequenas coisas. Se fôssemos mais humildes, dessemos menos importância às coisas materiais e mais importância ao que realmente importa, aos nossos relacionamentos, tanto para com Deus quanto para com o próximo. Se fôssemos mais humildes, talvez iríamos perceber que a verdadeira grandeza não consiste em nosso ego, mas sim na alegria e no sorriso que compartilhamos com as pessoas especiais que fazem parte das nossas vidas. Ah, se fôssemos mais humildes. Fica de pé, por gentileza. Talvez guerras não existissem se simplesmente fôssemos mais humildes. Olha só como a humildade faz falta. Essa verdadeira grandeza pode transformar caráteres.
para sermos mais humildes, nós precisamos andar com Cristo Jesus. Quando nós andamos com pessoas que têm características boas, nós acabamos transferindo aqueles costumes para nós mesmos. Eu encerro, que o meu tempo já se esgotou, dando uma fórmula para nós nos tornarmos mais humildes. Quanto tempo você tem gasto, passado, andando, caminhando com Cristo Jesus? Quando nós andamos muito com uma pessoa, nós pegamos características daquela pessoa. Você pega o sotaque de um amigo seu. Você pega o jeito de falar das pessoas que andam ao seu redor. Lá no meu trabalho, o Leonildo, que me assiste, ele está me assistindo, ele tem um costume, uma mania. Entrar no carro, ele bate o pé para não entrar poeira no carro da prefeitura. E ele fez com que eu, o Luriel, a Érica, todos nós, todo mundo que entra no carro, batêssemos o pé. Isso ficou tão automático para mim que uma vez eu fui pescar, o meu carro estava tão sujo, tão imundo, cheio de sujeira, de terra mesmo. Mas isso estava tão fixado em mim, que eu já estava acostumado, que quando eu entrei no meu carro, eu bati o pé. Daqui a pouco eu comecei a dar risada. O que eu estou fazendo? Batendo o pé. Sabe, a convivência com pessoas faz com que nós peguemos aquilo que elas têm e transferimos para o nosso caráter. Cristo Jesus foi o mais humilde que já pisou nesta terra. Cristo Jesus é o exemplo supremo de humildade que nós temos. Talvez se andássemos mais com Cristo Jesus, nos preocupássemos mais com Cristo Jesus, talvez não seríamos tão soberbos, arrogantes. Talvez nós não quereríamos sobrepor sobre as outras pessoas. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai amado, Deus supremo e poderoso, eu sei que não é fácil ser humilde, Senhor Deus. Muitas vezes o orgulho vem tomado conta do nosso ser, do nosso espírito, da nossa alma. Muitas vezes o orgulho quer nos dominar, nós queremos discutir, brigar, queremos sempre ter a razão. Pai, eu clamo a Ti, tira toda a soberba, Senhor. Nós sabemos que Deus resiste aos soberbos, mas que Ele dá graças aos humildes. Que nós sejamos humildes no nosso agir, no nosso falar. Que nós sejamos humildes aonde quer que nós estejamos. Não é fácil, Senhor. Não é fácil, ó Pai. Mas não tem ninguém perfeito aqui, Senhor Deus. Nós assumimos as nossas falhas, os nossos erros, nós assumimos, Senhor. E confessamos, pedindo para que o Senhor nos ajude a sermos transformados. Talvez não de uma hora para outra, no estalar de dedos, mas que nós sejamos transformados dia após dia. Dai-nos um espírito humilde. Ensina-nos, Senhor Deus, a sermos humildes de todas as formas. Que nós não queiramos ter a razão de tudo sempre. Que nós não queiramos nos colocar no lugar de Deus, ao qual Deus pertence. Que nós nos coloquemos no nosso lugar, Senhor Jesus. Eu sei que nós somos pó, mas mesmo sendo pó, o Senhor nos ama. Mesmo eu sendo pó, o Senhor ainda me ama, Senhor Deus. Que nós possamos Te adorar, Senhor Jesus. Que nós possamos confessar que o Senhor é acima de todas as coisas. Ó Pai, nós clamamos a Ti. Eu oro a Ti também pelas necessidades da Tua igreja. Ó Pai amado, quantas pessoas estão em um leito de hospital? Quantas pessoas são escravas dos vícios, das drogas, da pornografia? Quantas pessoas têm tratado seu cônjuge mal? Casamentos estão sendo abalados. Eu clamo a Ti, Senhor Jesus. Coloca a Tua poderosa mão sobre cada necessidade da igreja. E faça o Teu querer e a Tua vontade, pois a Tua vontade é perfeita. Mas que nós tenhamos fé, Senhor Deus. Tenhamos fé para saber que o Senhor ouve as nossas orações e o nosso clamor. Que nós possamos Te adorar sempre, Senhor Deus. É o que eu clamo, o nome santo, poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus. Glórias ao Teu santo nome, Senhor Deus. Nome este que está acima de todos os nomes.
para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém, ó Deus.